Dando continuidade aqui no vídeo, que a gente vai fazer uma relação, né, entre a roça que eu conheci, que eu busquei informações e aprendi através dos meus pais, dos meus avós e bisavós. Eu fiz, para esse vídeo, eu fiz 3 vídeos lá no meio do mato, literalmente dentro do mato. Quem acompanhar vai notar. E nada mais do que legal, como é uma transição, né, porque eu estou falando da roça e da cidade, as comparações do antes e depois, tipo assim, né, como era naquela época e como é hoje, terminar o vídeo aqui, fazer mais uns 2 vídeos, falando aqui da cidade, do nosso escritório, ok? Então vamos lá. Continuando, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Algumas coisas eu já falei lá, mas vou dar uma pincelada aqui e falar uma outras assim, mas não detalhadamente, porque é muita coisa. Vou ser franco para você que eu estou lendo algumas coisas, porque a ideia já está meio fraquinha. A gente tem que buscar informações, ok? Tem que ser franco, como eu sempre fui, me dei bem, graças a Deus, até hoje, tendo caráter, sendo franco. Estou sendo franco para você, que eu estou lendo. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela pamonha. A pamonha era maravilhosa, que a gente reunia até 20 pessoas, por exemplo, de 3, 4, 5 famílias. E primeiro, às vezes na véspera a gente colhia o milho, deixava pronto para no outro dia começar a limpeza do milho, né? Descascar, preparar, cozinhar a palha. Depois já preparava a massa ali para colocar dentro da palha, fechar, cozinhar. Enquanto isso, outras mulheradas lá ia fazendo bolo, fazendo a parte de broa, fazendo curau, fazendo a parte de cozinhando o milho, assando o milho. No final, a gente reunia todos, separava entre as famílias, cada um ia para suas casas, era maravilhoso. A gente chamava de pamonhada, ok? A outra coisa que a gente fazia, que a gente gostava muito, era a cavalgada. A gente reunia, ia de uma fazenda para outra, né, para a gente interagir. Cada um pegava o seu cavalo. Eu mesmo tinha um cavalo que chamava Quero-Quero. Ele tinha o mapa do Brasil na testa, era uma maravilha, cuidava muito bem dele, tinha uma tralha boa. E a gente ia passear, fazer cavalgada, fazer interação, né, conhecer locais diferentes, era muito bom, ótimo. Festa junina. Então, nós estamos exatamente agora na festa junina. Eu estou gravando esse vídeo no mês de junho, né? Hoje, dia 27. Eu estou gravando esse vídeo no período de festas juninas. Era muito bom. O que eu gostava das festas juninas eram os doces. Pé de moleque, a gente gostava de... Olha, tinha quentão, era gostoso. Pular fogueira, fazer... A brincadeira de criança, né, nas festas juninas era muito bom. Muito ótimo, maravilhoso. Agora é só saudades, não? Tinha a formação também que a gente usava muito, meu pai sempre formou pasto, meu pai sempre tomava conta de fazenda, e ele formava o pasto, não era no dia da chuva, não, era na hora da chuva. Por isso, nunca teve um pé de capim dele que ele tenha plantado que não nasceu e virou pasto para os animais. A alimentação nossa era maravilhosa, simples, caseira, era muito boa, feita com gordura do porco, comida de primeira, era arroz, feijão, batata, era mandioca, era a carne de porco tirada da lata, a gente guardava a carne do porco na lata, não tinha geladeira, então isso eu já falei no vídeo anterior. A gente tinha muita criação de porcos, galinha, peru, pato, ganso, tinha muito, 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 até pombo a gente criava, muito bom. Eu estou numa sequência aqui, o que eu fui lembrando, que eu fui anotando. Eu já fui franco com você, já mostrei o papel. Banheiro. A gente não tinha banheiro. A gente até teve banheiro quando a gente estava um pouco mais crescido, tal, mas quando era lá, eu era bem pequenininho, eu lembro, a gente não tinha banheiro. Cada um fazia uma escolha de um lado lá, ia para o mato e fazia no mato. Quando você vai fazer no mato, naquela época acho que nem tinha papel higiênico, me desculpa essa parte, mas era com folha, a gente não tinha como, então era isso. A gente tinha
como eu dizia, a gente plantava de tudo, desde arroz, feijão, amendoim, batata, plantava gergelim, plantava aquela parte de cebola, plantava inhame, plantava tudo que você podia ter, que você podia imaginar. Para nossa manutenção, um pouco a gente vendia e a gente tinha mais ou menos o que a gente ia gastar, a gente já tinha uma noção, vendia um pouco, guardava outro pouco, né? Carro de boi. Saudades, saudades, saudades. Muitas saudades. Carro de boi a gente tinha para carregar de tudo. Desde milho, melancia, abóbora, mantimento, né, da roça, arroz, feijão que a gente colhia. Buscava madeira para fazer, usar como lenha. Era uma maravilha. O canto da roda do carro de boi era maravilha. E a gente tinha, acho que era 4 juntas de boi. Eu lembro de uma junta de boi que era canário e rosado. Os únicos 2 que eu lembro, canário e rosado. Eles trabalhavam sempre em dupla, muito bom. Pescaria. A pescaria era muito maravilhosa. A gente pescava de anzol, que era normal, rede, tarrafa. Meu pai fazia um negócio que chamava cove, para pegar o peixe. Ele entra dentro do cove e não consegue sair. Meu pai fazia também um tal de um tipo de um chiqueirinho no barranco com uma tábua. Quando o peixe entrava, comia a isca que estava lá dentro, a tampa fechava, era só maravilha. Depois era só entrar dentro e pegar o peixe com a mão. Eu lembro que nessa época a minha mãe só comprava, por exemplo, a gente só comprava sabonete, vela, querosene, fósforo e açúcar, mais nada. Sabonete, vela, querosene, fósforo e açúcar, não comprava mais nada. O resto tudo tinha na fazenda. O sal, a gente pegava o mesmo sal que dava para o gado. E o arroz, feijão e outras coisas a gente produzia, né? Hortaliças, frutíferas, a gente tinha bastante. Eu lembro que nessa época passava o mascate lá com um fardos enorme de pano para a gente fazer roupa. Minha mãe todo ano comprava, parcelava, fazia roupa para todos nós, desde roupa para passear, para trabalhar, tudo vinha nesse fardo. Era um fardo enorme de panos, cortes de panos para fazer a roupa, ok? Tuia. Hoje a gente conhece com grandes armazéns, silos. Hoje a gente conhece mais como silos, mas naquela época a gente conhecia como tuia, onde a gente guardava os mantimentos colhidos na época, né? Guardava de um ano para outro. Quando chegava no final do ano, a gente acabava tirando aquele resto, vendia para colocar a produção nova na tuia. Quem já comeu, não sei se você já comeu, já conhece, já viu falar, broto de abóbora. Exatamente. Muitas vezes a gente comia broto de abóbora com polenta. Não era porque a gente gostava, porque a gente não tinha outra opção. Tinha época difícil que a gente não tinha nem arroz, nem feijão, nem carne, só tinha fubá. A gente fazia uma polenta, comia ou com leite ou com broto de abóbora. Comíamos também muito broto de bambu. Para quem não conhece, eu estou fazendo um vídeo sobre o bambu, vou explicar certinho. A gente comia também broto de bambu. Naquela época não tinha máquina de lavar. Hoje tem essas máquinas de lavar linda, bonita, que faz aí a lavagem até de 10, 12, 15 quilos. É uma maravilha, ela lava, seca, você só põe no varal, tranquilo, né? É a centrifugadora que fala, né? Lá não, a gente pegava a baciona e ia lavar no rio, batia lá na pedra. Eu não, minhas irmãs, minha mãe, as minhas vó, tias, lavavam lá dentro da água, literalmente dentro da água, dentro do rio, ok? A coberta, hoje tem várias cobertas aí de edredom, famoso edredom, né? E outros tipos de coberta. Lá não, lá era coberta feita de pena de galinha. Muito bom, coberta feita de pena de galinha. Quente, muito quente. Quando estava muito quente, você jogava a pena para o lado dos pés. Quando estava muito frio, você usava o próprio corpo e as pernas e jogava a pena para o lado do seu corpo. Pena de galinha, muito gostoso. Para madurar banana, meu pai fazia um buraco no chão aqui, outro buraco aqui, fazia uma ligação embaixo, de um buraco para o outro. De um lado ele enchia de banana,
tampava, do outro lado ele enchia de madeira, folha seca, folha verde, tacava fogo. Quando estava com bastante fumaça, ele fechava essa lateral aqui, a fumaça passava toda para o outro, para a banana madurar dentro de um dia para o outro. Era muito legal isso. E quando chegava a visita? Eu era um deles. Quando chegava a visita, eu saía correndo e ia esconder debaixo da mesa. Eu tinha até um apelido de Pedro Burg, não sei porquê. Chegava a visita, eu ia correndo e esconder debaixo da mesa. E tinha um detalhe. Quando meu pai começava a conversar com a visita, se você passasse ali no meio e se você entrasse na conversa, quando a visita ia embora, o couro comia. Então a gente, quando chegava a visita, já ia correr brincar pro terreno lá. Se a visita chegava com criança, a gente já ia brincar lá entre as crianças, né? E meu pai e a visita ficavam conversando lá o tempão. Eu lembro também que nessa época a gente colocava, eu não sei se você já viu falar, às vezes até comenta, colocava o bombril na antena da TV para melhorar a imagem. Já fiz muito isso. O forno para assar bolo, eu lembro que a gente catava lenha para minha mãe fazer, colocar para aquecer o forno, né, para fazer bolo, para fazer rosca, para assar carne, era muito bom. A gente assava até milho, muito bom, assar milho no forno junto ali com o bolo, com a broa que minha mãe fazia, rosca de polvilho, ou a própria carne, a gente aproveitava, se fosse época de milho, a gente assava milho ali dentro, uma delícia. Eu lembro também da casa de farinhada, ô período sofrido, viu? A gente levantava 4 horas da manhã para fazer farinha, pegar aquela mandioca congelada, jogar no ralador, fazer todo o processo para fazer a farinha. No final a gente tinha um reservado lá que a gente, para fazer o polvilho, né? Que lá no Nordeste brasileiro chama puba, a gente chamava de polvilho. Polvilho azedo ou doce, muito bom. Bambu, quem já viu falar do bambu? A gente tinha muito bambu, a gente usava o bambu na construção de até mata-burro, construção de mangueiro, de chiqueiro, para fazer separação para a galinha comer, deixava um espaço assim, só o pintinho entrava lá dentro para comer. A gente chamava isso aí de pinteiro. Não adianta você jogar a quirera no quintal, a galinha e os frangos ali maiores ia comer, então a gente separava, o pintinho ia comer lá dentro se chamava pinteira, a gente usava a tal de taboca ou taquara, que é uma ramificação do bambu, ok? Mutirão. A melhor fase da minha vida era quando eu tinha mutirão. Mutirão para quebrar o milho, mutirão para limpar uma roça, para preparar uma roça. Chegava 30, 40 homens, juro, chegava 30, 40 homens de várias regiões para trabalhar um dia na casa de uma pessoa. Depois essa pessoa ia participar de reuniões, de mutirões em outros lugares. Então fica aquela troca, porque uma pessoa muitas vezes sozinha não consegue limpar uma roça, preparar uma roça, quebrar um milho, colher um arroz, um feijão. Então vinha aquele monte de gente e no final, à noite, fazia um baile maravilhoso, era muito bom. Eu amava isso aí, aprendi a dançar shot, contava assim, 1, 2, 1, 2. Assim que eu aprendi a dançar shot naquela época. Tirar leite era outra dureza. Levantava 4 horas da manhã para tirar o leite. No máximo 6, no máximo estourando 7 horas, o leite tinha que estar lá na estrada para o caminhão pegar. Era dureza. Hoje não. Você vai no mercado, compra a caixinha de leite lá, você não sabe o trabalho que eles têm para colocar esse leite na caixinha. Se bem que eu não aconselho muito bem tirar aí e comprar leite de caixinha. Eu prefiro que você compre o leite in natura, ok? Quem já viu falar aqui na coivara? Me deu uma lembrança agora da Janaína, lá do Piauí, que ela aparece sempre nos vídeos do Chico Museu. Ela sabe muito bem o que é coivara. Você faz a queimada da parte quando você derruba ali o mato, né, para fazer a roça, depois fica só aquelas varas, tudo seca, queimada. Aí você junta essa coivara, coloca num lugar para usar como lenha ou como a própria cerca, ou você queima de novo nos montes, né, para ficar limpinha a roça. Então, isso aí chama coivara na preparação da terra para você plantar.
Mata-burro. Já ajudei a fazer muito mata-burro, apesar de ser criança na época, mas depois do crescido também ajudava meu pai, pessoas da fazenda, né, os peões da fazenda, a fazer mata-burro. O mata-burro tem a facilidade de você vir e passar reto com o carro, não precisa parar para abrir porteira, mas o animal não passa. Às vezes passa, né? E às vezes também ele cai dentro do mata-burro, aí você tem que tirar. Por isso que chama mata-burro. Muitas vezes o burro e o cavalo vai passar lá e cai dentro. Fica um espaço de madeira assim, e ele cai com a perna ali dentro e machuca às vezes até. Colher sementes. A gente ganhava dinheiro muita época para colher a semente do capim para vender. Por exemplo, braquiária, colonião, jaraguá, prisantã. Tinha vários capim que a gente batia bastante nele para eliminar aquela parte das sementes que ainda estava no cacho, dava uma batida geral, depois roçava bem roçadinho, deixava limpinho o chão para você colher a semente para repovoar outras regiões ou para vender. Caju. Eu lembro que a gente colhia muito caju. Minha mãe fazia um produto que chama cajuína. Tem alguns lugares de São Paulo, Minas Gerais, que eles usam muito, lá no Nordeste também, eles usam muito fazer a tal de cajuína, uma delícia. Dá um trabalhão, mas é gostoso. E a gente tinha mais retorno com a castanha do caju do que com a própria fruta. Muito bom, eu lembro disso. Mel de abelha. A gente tirava muito mel de abelha nas matas, nas madeiras que a gente achava, né? Dava um dinheiro legal. A gente ganhava dinheiro também nas fazendas vizinhas ou para o próprio patrão. No caso, a gente ganhava dinheiro capinando e roçando, né? Capinando áreas e roçando mato, né? Para o capim desenvolver. Era muito bom. Por empreitada, geralmente, a gente pegava ou diária. Eu lembro que a gente colhia também lasca para fazer cerca. Tirava lá com cunha de ferro e marreta. Pegava geralmente as árvores que já estavam caídas, árvores enormes, fazia lasca. Lasca mais ou menos assim, ó. Lasca geralmente não é redonda, ela é 3 quinas, tipo triângulo. A gente tirava essa lasca para fazer cerca. Muito bom, eu lembro que também era um serviço muito duro. A cerca a gente fazia desde a picada, né, para fazer a cerca, para não ficar caindo árvore em cima da cerca, e fazia buraco, colocava os postes, esticava os arames, cerca completa, também por empreitada. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro também que a minha mãe fazia muito sabão de cinza, muito bom. Eu falei no outro vídeo que ela fazia sabão de cinza, de abacate, de restos de boi quando morria e tudo, mas o de cinza era o mais trabalhoso, muito bom. Eu lembro que meu pai já faleceu, que Deus o tenha, minha mãe também vai lembrar disso quando ela vê o vídeo. A gente pescava debaixo da Taboa, lá na Graciosa, perto de Paranavaí, no Paraná, uma cidadezinha linda que chama Graciosa. Meu beijo pro pessoal da Graciosa. A gente pegava peixe com a mão debaixo da Taboa, principalmente o peixe chamava cará, mais ou menos assim, um palmo e pouco, um pouco menor, um pouco maior. Pegava com a mão, sim. Muito legal, muito bom. Então, essa minha relação aqui, ela terminou. Eu vou falar mais um pouquinho aqui de algumas coisas que eu lembrei aqui. Por exemplo, hoje eu já até falei no outro vídeo, mas eu quero dar uma pincelada. Hoje a gente dorme, descansa, né, nessas camas de colchão de mola, chamada ensacada, né, colchão chamado king size. Naquela época não, era na esteira, na rede, na cama de campanha, muito diferente. No colchão feito com palha de milho, colchão feito com palha de milho. Até hoje adoro dormir na rede. Se for para me escolher hoje, para mim dormir entre a cama e a rede, eu prefiro a rede. A rede, ela molda o seu corpo. O colchão não, às vezes fica assim, às vezes você acha uma mola lá sobrando que pega na sua costela. Não é fácil. Então, para terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui o meu carinho, falar que eu estava prometendo esse vídeo há muito tempo, agora que deu certo de fazer. Já fiz 3 vídeos lá na chácara, agora mais 2 para completar. E eu quero dizer também que é um prazer. Tudo que eu vivi na roça,
daqui uns 3 anos eu me aposento e vou estar com um pé na roça e um pé na cidade. Esse é o meu desejo. Se tiver saúde até lá, a gente está mostrando mais para vocês como é lá na roça, é uma maravilha, né? A mata, o rio, o clima, muito ótimo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês entram aí também no meu Instagram, que está muito lindo, natureza.naveia. E continuem nos prestigiando aí, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos nas redes sociais, né? Deixa aí o seu joinha. Passa para frente essa maravilha que a gente tem feito para vocês, ok? Então, quero desejar tudo de bom para vocês e falar mais uma vez a minha frase que eu sempre falo no final dos meus vídeos. Que Jesus Cristo venha abraçar bem forte o seu coração e que nós todos tenhamos sempre o melhor de Deus. Então, fique com Ele.